deixar minha câmera também, eu acho. Acho que é a internet que tá ruim, né? Tá ruim também. Vou fechar minha câmera, mas obviamente aqui vocês também ouvir falar um monte. E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, levanta a mão, tá? Eu tô vendo aqui e é muito bem-vindo. Vamos lá, a gente vai iniciar aqui. Primeiro com uma pergunta super importante, né? O que nós estamos construindo na vida dos nossos filhos? Essa pergunta deve ser feita antes, antes de estar em qualquer livro, antes de pensar em qualquer coisa. O que é que nós estamos construindo na alma dos nossos filhos? Principalmente porque a gente trata a literatura como um entretenimento, ou ainda, na melhor hipótese, como aquisição de vocabulário, melhoramento de vocabulário, ou ainda ampliação de vocabulário. E, na verdade, não é bem assim. Né? Os Budor, no eles fazem uma definição que confronta bastante aquilo que nós já que nós temos em nós, baseado naquilo que nós vimos na escola, que é justamente isso, a ampliação desse vocabulário. Eles dizem que a cultura é o produto do pensamento e do trabalho de uma comunidade ao longo do tempo. Então, veja só, como é passada essa cultura? Ela é passada entre as pessoas a partir da língua, a partir da literatura, e a religião também faz parte dessa questão da, da passagem dessa literatura. Meu Deus. Basicamente, né, e principalmente, a cultura ela é transmitida através da família. A família é que é a instituição primária, que é ordenada por Deus para a transmissão dessa cultura. A gente vê lá em Deuteronômio, a gente viu isso lá no início do livro, quando a gente estudou os primeiros capítulos. E agora, vocês pensem comigo assim, o que acontece se a gente remove a cultura de um povo? Se a gente tirar todos os livros, todas as histórias, todos os registros? Esse povo perde o seu passado, certo? E o homem sem passado é, por definição, um selvagem. Porque ele precisa, na verdade, ele é obrigado a começar do zero, reinventar a roda, e redescobrir o fogo, e refazer ali as suas movimentações sociais, as suas movimentações morais, a cada nova geração. Esse homem selvagem, ele não tem cultura porque ele não estava baseado no passado, que como é registrado esse passado? A partir da literatura. Né? Então, hoje em dia, infelizmente, a gente vive numa era chamada de era da arrogância cronológica. Assim fala Lewis. Onde se acredita que o agora é superior a tudo aquilo que veio antes. Quantas de nós não vemos, muitas das vezes, os jovens dizendo assim: ah, mas eu tenho acesso à internet, eu sei mais que os meus pais. Eu tenho acesso à internet, mais facilidade para fazer essa busca, então eu sei mais do que os meus avós, do que os meus bisavós. Então eu sei mais. Esse jovem, na verdade, ele, ele não sabe. Não necessariamente porque ele tem acesso a essas informações, que essas informações são verdadeiras. Muitas das vezes, e o que infelizmente a gente vê, é que essas informações podem vir carregadas de muitas falácias. E eles deixam de lado aquilo que foi adquirido através da família, aquilo que foi passado culturalmente a partir da tradição familiar. Então, aqui a gente vê um ponto crítico para a gente, que a família é a instituição primária ordenada por Deus para a transmissão dessa cultura, certo? Ou seja, não é o Estado, não é a escola secular, não é a EBD. Nenhuma dessas instituições tem
a incumbência de trazer essa cultura para dentro dos nossos filhos, para dentro da nossa família. Essa transmissão de cultura, essa transmissão da literatura, essa passagem mesmo de aprendizado para a próxima geração tem a ver com os pais. E, sim, a escola, ou o Estado, ou ainda a EBD, as pessoas que fazem parte ali, não do seio familiar, mas do seio de convívio dessa criança, não estão alinhadas com aquilo que está dentro do lar dessas pessoas. E essas crianças, elas são, obviamente, como é que eu posso dizer? Eu quero que Esqueci a saibam palavra. Elas são, obviamente... que eu amo vocês, papai e mamãe. Peraí, Eu só um sei que minutinho, ama, que foi demais. querida. Elas são, obviamente, estimuladas a essas... Estimuladas. Tem essas crianças, tem essas pessoas como referência de algum ponto, por exemplo, professores que são ímpios e ensinam os nossos filhos. Eles têm certa autoridade sobre os nossos filhos, eles transmitem a cultura deles para os nossos filhos em sala de aula, ainda que nós não concordemos, ainda que nós sequer saibamos. Eu trouxe aqui um vídeo que, assim, para mim foi um pouco chocante quando eu vi esse vídeo, porque ele diz o quão descolados da realidade os jovens estão. E também as suas famílias, quando elas não seguem ao Senhor. Vejam, se a cultura moderna busca humanizar o homem essas coisas de Deus, que eu amo vocês, papai então e o mamãe. resultado é a perda Eu sei que da ama, querida. identidade E vou pedir para você e da realidade corporal da pessoa e até da própria humanidade. Então, se a gente não oferece uma cultura bíblica, o mundo vai oferecer isso. Eu vou botar esse vídeo num slide maior para a gente ver melhor. Eu quero que saibam que eu amo vocês, papai e mamãe. Eu sei que ama, querida. E vou pedir para você tirar o filtro. Faria isso por mim? Eu tô bem desconfortável. Há muito tempo. Sabemos. Eu acho que desde o dia em que eu nasci, eu não pertenço a esse corpo. Ai, meu Deus. Tudo bem. Tá tudo bem mesmo, filha. Eu andei lendo e... eu acho que eu sou trans. Oh, querida. Oh, tá tudo bem, filha. Eu juro. É verdade. Olha pra gente, tá tudo bem. A gente tá tranquilo, né? Uhum. Eu sei que a gente pode ser um pouquinho lento e velho. Vai ser um pouquinho confuso, a gente pode se atrapalhar às vezes. Mas te amamos. Nós te amamos. Tenha certeza que amamos. E sempre amaremos. É claro, não precisa ter pressa. Temos muito tempo para conversar sobre isso. E se a gente passar a ter um filho adorável em vez de uma filha adorável, não tem problema. Tá tudo bem. Não, eu não sou transexual. Ah, Não é essa a palavra? mas você disse trans. Como chamamos então? Eu não sou transexual. Eu sou transhumana. Ah, tá bom. Desculpe, eles vivem mudando as palavras. Tem diferença? Eu não quero mudar de sexo. Não, claro, agora se diz gênero, né? Desculpa. Eu disse que não me sinto confortável com meu corpo. Eu quero me livrar dele. Essa coisa. Com braços e pernas e cada parte dele. Eu não quero ser de carne. Eu sinto muito, mas eu vou sair dessa coisa. E me tornar digital. Como assim?
Dizem que, talvez, em breve, eles tenham clínicas na Suíça. Aí é só ir lá e assinar um papel que eles vão retirar o seu cérebro e depois baixá-lo. Na nuvem. E o seu corpo? Reciclado. Volta pra Terra. Você tá querendo se matar, é isso? Eu quero viver pra sempre. Como informação, porque é isso mesmo que os transhumanos são, mãe. Eles não são nem homens, nem mulheres. São melhores. Pra onde eu vou não tem nem vida ou morte, só tem dados. Eu serei dados. Vocês prometeram! Mentirosos! E se você acha que vai entrar na internet, tá muito enganada. Eu vou mandar desligar. Vou ser analógica se for preciso, pra você não ler mais essas porcarias. Percebem até onde a linguagem pode nos levar? Tudo aquilo que as nossas crianças consomem baseado naquilo que elas leem e sem supervisão, nós achamos que por essas nossas crianças estarem dentro de casa, elas estão seguras, mas elas estão aí com acesso à internet, das coisas, que tem uma série de literatura humanista, a ponto dessa menina aí da história achar que é legal não ter vida nem morte. Eu não sei, Janaína, qual é esse filme, mas eu posso procurar porque eu acabei achando um trecho na internet hoje. E aí eu decidi trazer, porque tem tudo a ver com o nosso estudo. A menina fala, andei lendo umas coisas e eu percebi que eu não faço parte desse corpo. Não quero fazer parte desse corpo. E os pais, erroneamente, eles acreditaram que ela falava sobre a sexualidade dela. Na verdade, não. Ela estava falando sobre vida e morte. Não importava para ela se ela vivia ou morria. Ela queria ser dados. Veja, a menina leu. Ela se alimentou daquelas coisas sem um crivo do que estava trazendo ali, sem um crivo dos pais para direcionar essa menina. Sim, ela também fala. Sem uma direção mesmo para essa adolescente, para dizer para onde que essa menina deve olhar. Essa questão de nós apontarmos para Cristo e virarmos os nossos filhos para onde nós estamos apontando é muito importante. Ele começa ali na literatura para a transmissão da nossa cultura, da nossa língua. A mãe também fala, ai, desculpa, agora eles utilizam outros nomes. Toda hora muda de nome. Toda hora as coisas mudam de nome. Por que as coisas mudam de nome com tanta frequência? É porque é fácil de idear quando você não sabe o significado dos nomes. É fácil dizer para você que você está falando de manga, mas essa manga é a fruta ou é o pedaço da roupa? Depende do contexto, certo? Mas se dentro de uma piadinha alguém falar alguma coisa sobre manga e essa piada ficar meio dúbia, o que você vai achar? Você vai tirar de dentro da sua cabeça, de dentro do seu repertório literário, o significado da palavra manga. Mas, principalmente, você vai tirar da sua visão. Aqui, como cristãs, a nossa cosmovisão deve ser da Bíblia. A nossa cosmovisão, a nossa regra de fé e prática deve ser a Bíblia. A Bíblia é a lente sobre a qual nós observamos todas as coisas. É assim que funciona. Inclusive a literatura. Eu não estou nem aqui dizendo que a gente não pode consumir a literatura realmente
vinda lá da Grécia. Não, eles podem consumir, mas nós, como adultos, é quem podemos consumir. Os nossos filhos, não. Porque os nossos filhos, eles são como uma esponja. Eles não estão na idade de saber discernir o que realmente é real e o que não é, o que deve ser retido e o que não deve ser retido. Essa missão é nossa. E nós é quem devemos controlar para onde os nossos filhos devem olhar. Vamos lá. Vamos pensar assim. Paulo em Atenas, lá em Atos 17. Se vocês quiserem, vocês podem abrir a Bíblia de vocês. Eu até recomendo que façam isso. E vamos imaginar a cena aqui comigo, certo? Paulo está lá, no meio de Atenas. E ele vê muita arte. Por acaso, Paulo pegou o celular e fez para tirar uma foto. Ele disse, olha que arte linda, que arte legal, que maneiro que está acontecendo aqui. Não. Paulo conhecia os poetas pagãos, ele não reverenciava, obviamente, e ele usou do conhecimento que ele tinha para confrontá-los, para dizer para eles que aquilo que eles estavam adorando, aquilo que eles estavam fazendo, não era correto. Só um minuto. Desculpa, gente. No texto, inclusive, diz que o espírito de Paulo se revoltou. O termo grego, que eu não vou saber falar aqui, porque eu não sei grego, tá? Mas o termo grego diz que ele teve uma provocação aguda ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Então, a primeira lição crucial que a gente deve pensar é assim, a gente não deve ficar impressionado com a estética que o mundo nos traz. Porque a estética que o mundo nos traz, ela esconde a idolatria. Às vezes ela não esconde não, tá? Às vezes é muito escancarado. Mas, no geral, ela esconde a idolatria. A beleza da forma, que tem uma prosa ali elegante, que tem uma ilustração premiada, que tem uma rima perfeita, ela não justifica a podridão do conteúdo. Não justifica, gente. A gente não precisa revirar o lixo para poder consumir boa coisa. E que a arte, toda a arte que a gente vê à nossa volta, ela exalta falsos deuses, ela é abominável diante do Senhor. Porque assim, por mais bela que ela pareça aos olhos dos homens, ainda assim ela é pagã. E a palavra do Senhor diz que quem comigo não se ajunta, espalha. Então não tem a necessidade da gente consumir aquela arte e, e, e fazer daquela arte parte da nossa vida no sentido de idolatria. Paulo não fugiu, tá? Paulo lá em Atos 17 ele não fugiu, ele não tapou os ouvidos, ele não correu, muito pelo contrário, no discurso dele lá no Areópago, ele cita os poetas pagãos, ele cita Arato, ele cita Epimênides, e ele diz assim, pois dele também somos gerações, e cretenses sempre são mentirosos. E aqui, veja, os Bludorn ensinam uma coisa interessante aqui nessa parte, que é possível existir o conhecimento sem contaminação, ou seja, Paulo conhecia a literatura pagã, ele sabia o que eles liam e pensavam, também existe uma redefinição semântica, onde Paulo usou a literatura deles, mas não para validar os deuses deles. Quando o poeta pagão disse, somos geração de Deus, Paulo tomou essa frase, limpou da idolatria, lavou-a com a palavra do Senhor. E disse, isso é verdade, mas não sobre Deus. Isso é verdade apenas se aplicando ao Deus Criador verdadeiro. E o terceiro ponto aqui que os Bludorn trazem para a gente é que existe uma ponte de confronto ali que Paulo fez. Porque ele usou a cultura deles como ponte para confrontá-los e não para se conformar a eles. E a gente tem um detalhe consolador aqui,
E mesmo que a gente não tenha lido os gregos clássicos, o livro também destaca que Paulo, provavelmente, ele não é um especialista profundo em todas as minuciosidades ali da literatura pagã, porque ele não gastou tempo se deleitando no lixo dos gregos. E Paulo sabia o suficiente através da gramática, lógica e retórica, ou seja, do trívio, para usar as ferramentas deles contra eles mesmos. E é assim que a gente deve trabalhar com o mundo. Usar as ferramentas do mundo contra o mundo. Obviamente, lavada pela palavra, lavada pela escritura. A gente não precisa ser especialista no mal para combater o mal. E a gente não precisa ler pornografia literária para saber que é pecado. A gente só precisa da luz para expor as trevas, assim como quando vão tirar foto de um diamante, por exemplo, e para fazer com que o diamante ele brilhe mais, é colocado um fundo preto atrás do diamante. O fundo preto são as trevas, é a podridão do mundo. E o diamante é a palavra do Senhor. Como é que a gente pode fazer a palavra do Senhor brilhar? Fazendo esse contraste com o mundo. Bom, então a gente vai agora avançar para a nossa biblioteca doméstica. Não, agora a gente vai falar sobre uma metáfora de saquear os egípcios. Essa metáfora, ela tem o objetivo de dizer para foi feito. O Senhor pediu que eles pegassem todo o ouro para ser usado na construção do tabernáculo, certo? Mas esse ouro, ou seja, esse ouro dos pagãos, ele foi santificado para ser usado com o propósito que o Senhor queria que fosse usado. Então, o princípio ali é que toda a verdade é verdade de Deus. O ouro do Egito, a gente pode usar essa técnica de saquear os egípcios para falar dos fatos históricos dos pagãos, mas sempre, de novo, limpando com o poder, o sabão da escritura. E a condição é que o ouro ele deve ser purificado da sua idolatria antes de ser usado na construção do tabernáculo, que é a nossa educação. E aqui embaixo, pensei, não vasculhe o lixo procurando migalhas, leve apenas o ouro e a prata. A nossa educação é como o tabernáculo. A gente, como pais, nós podemos ler os livros antigos, nós, inclusive, devemos ser bons na literatura para que a gente passe aos nossos filhos coisas das quais eles precisam realmente saber que são boas para a edificação deles, mas sempre lavadas. Oi, Samela. Bem-vinda. Sempre lavadas com a verdade das Escrituras. Sempre. Todas as vezes. Porque não existe livros que se digam cristãos, ele não é a Bíblia. Então, ele tem falhas. Aqui a gente tem 4 colunas. Aqui a gente tem 4 usos legítimos da literatura secular. Ou seja, uso da nova aliança, a gente deve submeter todo o pensamento a Cristo, bater o conhecimento. Como que a gente faz isso? Lavando ali aquele conteúdo nas águas da Escritura. A gente tem o uso prático, que a gente aproveita a gramática, a lógica e os fatos históricos preservados. A gente pode ver, inclusive, que na história secular, ela bate muito com a Bíblia. Por que isso acontece? Porque a Bíblia é a verdade. Então, a história secular, obviamente, vai bater com a Bíblia. A gente também faz um uso apologético da literatura secular, onde a gente consegue encontrar os erros e as contradições do mundo, assim provando a verdade do Senhor.
E a gente também faz um uso educacional, que a gente usa o contraste do erro para realçar a beleza e a coerência da verdade. Perguntas até aqui, gente? Não? Ok. Então, veja. A gente tem 4 categorias. A gente tem 4 categorias que os Budon defendem. A primeira, lá no topo, obviamente, é a Bíblia, né? Tem a ver com a fé. Esse é o único registro infalível. A Bíblia é a verdade do Senhor. A Bíblia não contém a verdade, tá? A Bíblia é a verdade. Ponto. Existe a segunda categoria, que são os fatos. Dentro dos fatos estão a história, ciências, biografias. Esses fatos são registros humanos e eles são úteis, mas eles são sujeitos a erros e revisões. Também existe a ficção, que tem a ver ali com a invenção baseada na realidade possível, tem a ver com os romances realistas, tem a ver com os contos morais, que trazem reflexos da realidade, que trazem, inclusive, a questão das virtudes para as nossas crianças, principalmente, porque as crianças têm uma boa aceitação à ficção e fantasia, e agora eu vou falar sobre a fantasia, que a fantasia é a imaginação não baseada na realidade imediata. E às vezes ela requer cautela, tá? Na leitura das fantasias, porque as crianças, principalmente, tomam para elas como se elas fossem parte ali daqueles livros. Até a gente também, tá? Eu, inclusive, gosto muito de ler e as fantasias fazem com que... Antigamente fazia mais, né? Porque eu era mais novinha. Então, na minha adolescência, principalmente, faziam com que eu conseguisse me imaginar dentro daquele livro, fazendo parte daquela história. As crianças também têm essa capacidade muito mais aflorada. Principalmente sobre a fantasia, os Proudhon, eles fazem um alerta, né? Que dizendo assim, que a imaginação é um dom do Senhor, mas que é um dom caído. Porque a fantasia cria um mundo que opera contra as leis morais de Deus, ou tenta criar uma nova fé separada dele. Se ela faz isso, na verdade, né, ela é perigosa. E a gente deve ter cuidado com as mitologias que funcionam como uma religião substituta. A fantasia, ela deve servir para iluminar a realidade e não para fugir dela. A gente tem alguns bons livros aí sobre fantasia. Se vocês tiverem mais, por favor, deixem aqui no chat. Um livro que é um clássico, né? Vou falar aqui 2 clássicos, que acho que todo mundo conhece. São as Crônicas de Nárnia e Os Seus Anéis. São livros de fantasia que foram escritos por cristãos. E que são ótimos, tá? Mas agora deixa eu ir para a parte prática, certo? Vamos imaginar aqui que a gente está numa biblioteca ou numa livraria. E como é que a gente decide se um livro vai para casa ou não, se a nossa criança, ainda que esteja na livraria, na biblioteca, pode ler esse livro ou não? Vamos passar para o nosso crivo espiritual. Lembrando, obviamente, que a gente deve servir como guardiã. Oi, Akisa, seja bem-vinda. Lembrando, então, que a gente deve servir como guardiã dos portões da mente dos nossos filhos. O primeiro princípio é assim: agrada ao Senhor. Esse livro promove o que Deus odeia. Então, já nesse princípio, se ele promove aquilo que Deus odeia, jogue fora, jogue no lixo, queime, descarte. Eu sou muito radical com relação a descartar livros. Agora, né, eu já não tenho mais, eu acho, não sei. Eu já não tenho nenhum livro que seja considerado uma porcaria, mas já tive. Já tive GOT, por exemplo. Já tive... Deixa eu ver se eu já consigo. Estava chovendo, gente. Já tive GOT, por exemplo. Já tive Game of Thrones.
que é uma porcaria e que todo mundo lê. Estranhamente, principalmente os adolescentes ali estão sendo inundados por uma imaginação pecaminosa. E era muito bonito, né, ver adolescentes lendo. Mas será que é tão bonito assim quando você não sabe o que esses adolescentes estão lendo? Acho que não, né? Porque depois você descobre que eles estavam lendo pornografia. O segundo princípio é segue o mundo. Romanos 12:2, acho que todo mundo conhece aqui, que diz, não vos conformei a este mundo. Se segue o mundo, joga fora, joga no lixo, queime, descarte. Se esse livro, no princípio 2 ainda, treina o seu filho para pensar e agir como o mundo, ele é um manual de discipulado mundano. Não, esse livro não deve ser levado para sua casa. Terceiro, permite que o mundo siga, ou seja, esse livro, ele abre portas para a contaminação da mente do seu filho, porque ele abre portas para a contaminação da mente do seu filho, por que você levaria esse livro para casa? Que trabalho é esse, mulher, que você quer ter de descontaminar, de lavar a mente do seu filho, simplesmente porque ele passou horas lendo um livro que poderia ter sido evitado, você poderia redimir o seu tempo. 4. Redime o tempo. Veja só, o dia tem 24 horas, certo? Um livro ruim, ele faz muito estrago na cabeça dos nossos filhos. Faz na nossa também, mas principalmente no dos nossos filhos. Então, se você deixar o seu filho perder tempo lendo lixo, quanto de tempo depois será necessário para que o seu filho tire da sua cabecinha esses pensamentos mundanos? E será realmente que vale a pena deixar o seu filho consumir lixo? Ou que você consuma lixo? Eu falo lixo, principalmente assim, por livros como Diário de um Banana, sabe? Já falei aqui GOT, né? Deixa eu pensar em outros livros que são ruins. Alguém Aventuras de tem? Mike. Isso, Aventuras do Mike é uma porcaria também. Acho Deixa eu que pensar. uma casa da árvore, alguma coisa relacionada com a árvore também, que eu já fiquei sabendo também, que é de um menino que fica perto da árvore, sempre ela pede ele para fazer ele pede ela para fazer alguma coisa e ela vai se cortando todinha até ela não sobrar nada dela, entendeu? Esse livro também é horrível também. Árvore Esqueci o nome dele. generosa, é uma coisa assim? É, Árvore Generosa? eu acho que é essa mesmo, acho que é essa mesmo. Isso, a Axa colocou aqui, Árvore Generosa. E alguns outros livros também que se dizem cristãos, tá? Cuidado com livros que parecem ser cristãos, que tem lá a nomenclatura cristão, mas trazem coisas duvidosas sobre namoro, né? Sobre comportamentos dentro da igreja. Pode falar, Samela. Você citou agora essa parte de coisas cristãs, né? Por exemplo, a gente hoje tem várias livrarias cristãs que hoje elas não vendem mais livros somente cristãos, né? Espera um pouquinho, meu filho. Espera um pouquinho que a mamãe está conversando. E vem outros, por exemplo, aquela de Sedete. Quase todas as livrarias hoje é dessa Sedete. Livrarias cristãs vendem produtos dessa Sedete. A Sedete vende qualquer coisa, né? E aí eu vejo, às vezes, tem essa dificuldade de avaliar os livros, ficou mais confuso a gente avaliar certos livros, porque você pega lá, nossa, editora, livraria é cristã, mas você vê ali, não tem só livros cristãos nelas, né? E mesmo você fala, né, a respeito disso, por exemplo, tem Trinitas, Defesa do Evangelho, qual que é aquela... Ai, gente, eu esqueci o nome da outra. Fiel, que são editoras cristãs, né?
E aí o que acontece? Só que eu tenho observado que elas não estão, tem algumas, não todas, mas tem algumas que não estão vendendo só livros cristãos, né? E ficou até mais difícil a gente fazer esse filtro, né? E você falou, tem livros que são cristãos, que tem o selo lá da livraria cristã, mas que não necessariamente são bons. Tem isso também, então. Sim, também tem. Antes, na verdade, o ideal, né? É que antes de a gente oferecer o livro aos nossos filhos, a gente leia. Porque pode ter ali uma coisinha ou outra que vá de encontro à nossa fé, né? Eu não sei se todas aqui são reformadas, mas existe, né, duas linhas ali, principalmente dentro do evangelismo. Posso falar evangelismo? Não sei. Existem duas linhas ali dentro do meio evangélico que meio que, né, conflitam. Então, nem sempre dá para utilizar os mesmos livros para essas duas linhas. E, obrigada, gente, evangelicalismo. Nem sempre dá para utilizar os mesmos livros para essas duas linhas. Então, veja, vou dar um exemplo aqui de um livro que eu faço currículo de teologia com as minhas crianças. Ele chama Teologia para Criança. Deixa eu ver se é isso. Ó, esse aqui. Tá vendo? Esse aqui. Não dá para ver? Acho que é porque eu tô com o slide. Depois eu ponho lá no grupo. Deu sim, Teologia. deu pra ver. Aí... Deu para... Tá. E aí ele, logo no início do livro, ele vai dizendo assim, duas crianças, elas encontram um livro antigo no sótão, não me lembro se da igreja, da casa, da igreja, da antiga igreja existente há séculos em sua vizinhança. Elas encontram. Em cima de uma mesa, tem esse livro está embalado e tem uma cartinha dizendo assim, abra e leia. Nessa carta diz assim, deixa eu ver, viu? Alguns homens foram os primeiros a ensinar como entender a mensagem da Bíblia. Mais tarde, vieram aqueles que estudaram sobre Deus e as Escrituras, e entenderem quem é o Senhor e como segui-lo. Alguns deles foram Tomás de Aquino, Martim Lutero e João Calvino. Talvez quem segue uma linha mais do arminianismo não queira utilizar esse livro, por exemplo. Da mesma forma que quem segue uma linha mais de calvinismo não queira utilizar livros que remetem mais ao arminianismo. Mas isso é assunto para outra aula. Enfim, cuidado com os livros. Mas, assim, é por isso que nós, como responsáveis, como pais, mães, avós, que é o meu caso hoje, a gente precisa conhecer literatura. A gente precisa saber o que está contendo naqueles livros ali, né? Para até mesmo, porque a gente fazer essa leitura prévia, porque na hora de talvez de uma explicação para os nossos filhos, ou uma leitura, principalmente em voz alta, você colocar toda a sua cosmovisão naquela, de repente, em algo ali para poder a criança, a gente trazer a Cristo ali, entendeu? A gente criar essa imaginação na criança, né? De que Cristo é o centro de tudo, né? Acho que até mesmo de alguns, não de livros ruins, mas de alguns livros que a gente tem essa tradição também, né? De católica ou tradição dos gregos, o que for, né? Mas a gente conseguir ter essa visão além, né? Para poder passar para eles. Sim, existe realmente a importância de nós entendermos o que a gente está lendo. Existe um livro chamado Entendes o que Lês, que ele tem a ver com exegese e hermenêutica ali, da interpretação mesmo da Bíblia. É muito bom. Eu ainda não li, gente, porque, né, a gente só tem 24 horas no dia, mas é um livro super recomendado e que realmente faz parte ali da gente adquirir um vocabulário e entendimento bíblico, para que a gente possa entender
e, obviamente, passar culturalmente através da literatura, através da língua para a próxima geração. Esse é o nosso objetivo. A Samila colocou um ponto muito importante, que a gente deve contar também, deve levar também em consideração que hoje a gente tem muito progressista dentro da literatura cristã. Sim, é fato, muito progressista. A gente vê, por exemplo, livros como Uma Vida com Propósito, Uma Igreja com Propósito, onde o autor é claramente progressista. E a gente deve ter cuidado, nós também devemos ter cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente consome, porque a redução de dano para que a gente tire da nossa cabecinha ideias que parecem boas e não são, leva muito tempo. Leva muito tempo. E de perder tempo lendo um livro ruim, é melhor ler um livro bom, né? Por isso que Vamos os lá. clássicos são sempre melhores de lerem, né? Porque eles sempre vão transmitir algo muito acima, muito além do que a gente está vendo hoje. Então, por mais erros que até tenham nos livros clássicos, eles sempre vão se conectar um com o outro para passar algo diferente, né? Do que essa literatura moderna aí, que é muito ruim, né? Muito ruim. Sim, mas a gente chega aqui no quinto ponto, então, Janaína, aproveitando seu gancho, que é aquilo que é velho não necessariamente é melhor. A gente deve ter cuidado com o que trazem os clássicos. Sim, eles realmente nos trazem uma robustez ali de pensamento, mas não necessariamente esses pensamentos são bons. Por exemplo, nem todo mundo consegue ler com facilidade um livro, A Odisseia, por exemplo. Por quê? Porque ele traz ali. Primeiro que a gente não aprende isso na escola, tá? O que a gente aprende na escola é decoreba, mas, enfim. Segundo, que a gente não consegue ler um livro clássico sem ter uma bagagem de filosofia e sociologia antes. A gente não consegue fazer isso. Porque as ideias meio que parecem misturadas. Não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas meio que as ideias elas parecem misturadas ali e é muito complexo. Mas veja, desde que você começa a adquirir um pensamento mínimo sobre filosofia e sociologia, ali até sobre história também, aquela literatura ela vai fazendo sentido e você consegue filtrar ali, você consegue olhar para aquilo e fazer uma coisa chamada mastigar e cuspir, que existe no livro Apologética da Mamãe Ursa, onde a gente mastiga e cospe as boas informações, as boas coisas para os nossos filhos, retirando, extraindo de todos os livros clássicos aquilo que realmente é bom e jogando fora, e cuspindo aquilo que deve ser jogado no lixo. Ponto 6 é proveitoso, aquilo nos traz benefício intelectual ou espiritual real. Porque assim, se for para ler porcaria, é melhor não ler nada. Sabe? Não adianta, gente. A gente está perdendo tempo nessa questão do é proveitoso. Veja, a gente chegou até o ponto 6, mas veja que interessante os pontos até aqui. 1. Agrada ao Senhor. 2. Segue o mundo. 3. Permite que o mundo o siga. 4. Redime o tempo. 5. Velho não significa bom, que é a questão dos clássicos que eu falei. Eu vi aqui nas minhas anotações sobre velho não significa bom que Ovídio, com suas metamorfoses, é citado pelos autores como exemplo de algo que pode ficar na prateleira bem alta ou ser descartado. A antiguidade não batiza a imoralidade. Já sei que é um livro que, né, gente, não dá para ler metamorfose. 7º ponto. Promove bons hábitos ou vicia em escapismo? Ou ele cria obsessões escapistas? Sabe um livro que sempre me vem, algumas séries, né, que me vem à mente, assim,
Sherlock Holmes. Muita gente fala, ai, gente, Sherlock Holmes é muito bom. Mas, gente, será que realmente vale a pena você dar para um ser humano de 15 anos que não tem o seu intelecto formado, para essa pessoa ler Sherlock Holmes, cheio de prostituição, cheio de drogas? Não, né, gente? O cara só vive bêbado. Não, né? Não vale a pena o risco. Sherlock Holmes, depois, até pode ser uma boa literatura. Eu acho duvidoso. Mas não vale a pena. Outra também que os adolescentes amam e que eu já gostei muito também é Harry Potter. Harry Potter. Pois é, gente, ali ensina a fazer os feitiços, bruxaria. Por que que você dá esse tipo de coisa para sua criança, seu adolescente? Depois quer que essa criança permaneça na igreja? Ou ainda, que tipo de trabalho você vai ter que fazer na mente dessa criança, através da escritura, para que aquelas coisas que ela aprendeu, que ela viu, que ela achou legal, em ler Harry Potter, é, é, seja... Se você quiser compartilhar, Janaína, sobre a aula de Harry Potter, pode ser, viu? Seja... Só um minutinho, deixa eu terminar meu pensamento, se não esqueço. Seja retirado do pensamento ali, da imaginação daquela criança, que vai estar dizendo que é um bruxo, que vai estar voando de vassoura, que vai estar fazendo feitiço, bruxaria dentro da sua casa. Você quer realmente que essa criança, lá na frente, continue dizendo, eu vou para a igreja, alegrei-me quando vou à casa do Senhor, quando me disseram que vou à casa do Senhor. Isso não vai acontecer, claro, deixando muito claro que o Senhor é quem salva, o Senhor é quem liberta, é a ação do Senhor, mas a gente deve fazer a nossa parte. O Senhor, inclusive, nos manda fazer a nossa parte. Janaína quer acrescentar? Ela fala sobre isso, que todas aquelas palavras que ele fala no filme são tudo invocações mesmo de coisas pesadas, de bruxarias, entendeu? Muito pesadas, entendeu? E assim, ela fala muita coisa mesmo, né? E que a gente não deveria deixar os nossos filhos nem não falarem, né? As palavras que são faladas. E ela também fala que a autora, ela foi acho que o único livro que ela escreveu que trouxe muita evidência para ela. E que ele alavancou a carreira dela, né? Não sei se ela escreveu algum outro, mas eu acho que não. Mas ela foi anos de estudo para escrever esse livro, e ela estudou bem a fundo tudo quanto tipo de bruxaria, de coisas bem, né, que falam sobre isso, para poder ela estar falando no livro. Então, quando ela coloca tudo isso, ela está muito bem embasada, teoricamente, com outros autores que falaram a respeito disso, e que traz esse malefício muito grande para os nossos filhos, entendeu? É muito pesado mesmo. Eu não tinha noção disso, né? Tanto coisa que eu não fui, não é da minha, assim, não foi, eu não tive livro do Harry Potter, nem vi filme, nunca vi nada, não. Então, quando eu assisti essa aula, assim, foi muito boa, porque me trouxe muito esclarecimento desse mundo que é o Harry Potter, né? Que eu não sabia e não conheço, né? Também hoje agora nem faço mais questão de ver nada. É, gente, às vezes a gente acha que as coisas elas são neutras, mas nada é neutro. E a gente também não deve ser, não. 9, nono ponto. Tem valor duradouro, isso aí vai passar no teste do tempo. Se não passar no teste do tempo, joga fora. Mas claro, né? Observando todos os outros pontos acima. A Samela citou Filipenses 4:8. Vamos ler aqui Filipenses 4:8 para a gente. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Realmente, super se aplica aqui a questão da escolha dos livros da literatura, que fazem parte da nossa cultura.
da cultura da nossa família. E que nós vamos passar aos nossos filhos, aos nossos netos. Até aquelas crianças que são nossos sobrinhos, também, porque eles acabam adquirindo também, vez ou outra, as coisas que a gente faz na nossa casa. O 10º ponto é, na dúvida, deixe de lado. Tudo que não provém de fé é pecado. Ou seja, se a sua consciência pesou, não force. E aí diz, né, o versículo de Romanos 14, 23, dizendo que tudo que não provém de fé é pecado. Se você olhou um livro, e aquele livro, ele parece meio dúbio, parece meio duvidoso, parece esquisito em alguma parte, não leve. Não leve para sua casa. Que trabalho é esse que você quer ter, né? Em tirar da cabeça do seu filho aquela literatura podre, aquele lixo, aquela carniça. Por quê? Né? Não tem necessidade. E aí a gente tem uma avaliação objetiva, onde a gente consegue pontuar de 0 a 6 se aquele livro é bom, né? A gente leva em consideração a beleza, a bondade e a verdade, onde a gente sai do nosso gosto pessoal para o discernimento bíblico. Então, a pergunta-chave, a gente começa com o critério da beleza, tá? Porque estética e linguagem andam juntas. A pergunta-chave é: a obra reflete a glória e a ordem da criação de Deus? E os critérios são: linguagem, no caso da linguagem, é rica, é elevada, é fluida ou é chula e empobrecida? As ilustrações, elas inspiram um maravilhamento, elas trazem ali uma coisa sublime ou ficam no grotesco? Um livro muito conhecido é Onde Vivem os Monstros. Esse livro, não sei por que o povo gosta tanto de monstro, mas esse livro é super recomendado, até por, por pessoas assim, que fazem educação domiciliar, sabe, que são cristãs. Esse livro é super recomendado. Gente, monstro. Por que você quer trazer coisa de monstro para sua casa? Por que você quer trazer coisa feia para sua casa? Gente, pelo amor de Deus, o Senhor é lindo, ele faz coisa linda. Olha uma árvore, linda, coisa linda. Olha o pôr do sol, coisa linda. Você quer trazer coisa de monstro, gente, para sua casa, né? Então, o grupo, a Axa colocou assim: já tive um livro em casa por muitos anos que ganhei na época da escola, que tinha o símbolo de um demônio do candomblé na contracapa, e só ano passado eu vi. Eu só não taquei fogo porque não tinha onde. Taca fogo na pia do banheiro, filha. Depois você abre e pronto. Taca fogo, essas coisas tudo. Tô parecendo aquele povo, né, que tacava fogo nas bruxas. Vou tirar essa parte do nosso vídeo. E a Samela disse que... a Axel disse que tem o Grúfalo também, que ela não gosta. Também é super recomendado o Grúfalo. Eu também não acho que seja um bom livro para ser comprado simplesmente pelas ilustrações. Não sei o conteúdo, realmente, mas pelas ilustrações. E a Samela disse que não conhece o Grúfalo. Ele é bem recomendado, viu, Samela? Muito recomendado, mas olha, Não, aquele dos sinceramente, monstros. O dos monstros que você falou primeiro. Do Onde grupo vivem eu os até tenho. monstros. Taca fora, Samela. Do grupo eu tenho. Mas veja, se as ilustrações são feias, a gente coloca no imaginário da nossa criança aquelas coisas feias. A criança não sabe discernir o que é real e o que é fantasia ainda. É tanto que, como eu já disse no início, quando a gente é mais novo e a gente vai lendo coisas de fantasia, a gente se imagina dentro da história. Pensa também. E se uma história tem aqueles monstros e que os monstros são bonzinhos, para ela tudo bem o monstro ser bonzinho, para ela tudo bem o dragão ajudar. Não faz sentido, certo? O dragão é a antiga serpente. Por que a gente está trocando, invertindo os valores? Faz sentido. A Axa disse que não tem
o Grúfalo, mas já ouvi o audiobook. Eita, e ainda tem dele do filho. Eita, se multiplicou o bichinho. Aí pela imagem ela já descartou a compra. Ou seja, a gente precisa pontuar os livros, né? 0, 1 e 2. 0, feio, grotesco, linguagem pobre. 1, mediano funcional. 2, elevado, belo e inspira reverência. Às vezes a gente pensa assim, mas a criança não está entendendo quando a coisa é muito robusta, quando a linguagem é muito robusta. Ok. Às vezes a gente também não entende, não, mas a gente tem que continuar lendo. A Janaína falou que tem, mas não gostou, não. Joga fora. Taca fogo. Mas, mas às vezes a gente acha que a criança não vai entender, e a gente mesmo às vezes também não entende uma linguagem mais robusta, porque a gente não foi treinada para ter mesmo essa linguagem mais robusta, mas é uma questão de continuar fazendo e continuar fazendo. E se nós e as crianças temos dúvida sobre sobre o significado de determinada palavra, você circula a palavra, vai no dicionáriozinho, melhor no dicionário, tá? A internet é muito fácil achar as coisas, né? Mas você vai no dicionário, que é mais legal de tudo, e vai acabar descobrindo outras palavras, e vê o significado, e põe ali do lado, risca o seu livro. Também não tenha pena de riscar o livro, não, que livro é papel, e papel é feito para riscar. Segundo critério, é o critério da bondade ou da moralidade. A pergunta-chave que a gente deve ter é: a obra ensina a amar o que deve ser amado? Porque a gente deve ter alguns critérios com relação a isso. A inversão moral, o mal é atraente e o bem é chato, como existe, por exemplo, Como Domar o Seu Dragão. Não sei se vocês já viram, não é um livro, é um filme, mas é super hypado aí para as criancinhas. Como Domar o Seu Dragão. E o dragão tá lá, banguela, bonzinho, olhos grandes, parecendo um gatinho. Depois o dragão tem um romance lá com um dragão fêmea, branquinho. Aí um dragão é preto, um dragão é branco. Aí eles primeiro começam sendo maus e depois eles são domesticados e viram bons. E tem todo um enredo bonitinho em volta do dragão. Gente, o dragão é a antiga serpente. Será mesmo que a gente deve cooptar nossos filhos ou deixar que cooptem nossos filhos? Sim, nós... Isso, como treinar o seu dragão, Ana. Obrigada. A Janaína disse que a gente precisa entender as simbologias. Sim, nós precisamos entender as simbologias. Nós entendemos as simbologias. Lendo a Bíblia e fazendo uma boa literatura mesmo dos outros livros que nos trazem mesmo essas simbologias das coisas. Eu vou acender a luz, que acho que vocês estão ficando escuras. Espera aí, gente. Pronto. O critério também da bondade é virtude. É fruto de caráter e hábito, ou o herói vence por sorte? A gente sabe, né, que sorte não existe, o que existe é a vontade do Senhor soberano, Deus a quem servimos. Não existe sorte. Então, o herói nunca pode vencer por sorte. Ele deve ter um bom caráter, ele deve cultivar bons hábitos. E os nossos filhos, meninos, especificamente, devem entender o que é ser o herói ali daquela história, como que eles devem se portar como meninos. Porque hoje em dia o mundo está distorcendo também a imagem dos nossos filhos, dos homens, dos nossos maridos, dos nossos pais. E às vezes também é por isso que as pessoas podem ter um relacionamento mais difícil com o Senhor. Mas isso também é assunto para outra aula, que eu falo muito, gente. Se vocês quiserem complementar, por favor, me ajudem a complementar. Também a gente deve ver a consequência. A desobediência traz consequências negativas. Eu acho que todo mundo aqui conhece a história de João e Maria, certo? Eles fugiram de casa, estavam lá na floresta, fugiram de casa, a bruxa foi lá, pegou eles, queria alimentar com doce para comer. E depois eles foram salvos. Mas ali na história de João e Maria, que é um clássico,
o que que acontece? As crianças fugiram de casa. E qual é o castigo para essas crianças que fugiram de casa? A bruxa pegou e eles iam morrer, né? Então, houve uma consequência negativa para a desobediência. Qual foi a consequência negativa que a Chapeuzinho Vermelho teve, por exemplo? Ou qual foi a consequência negativa que a desobediência do Pinóquio trouxe para ele? A pontuação está aqui com relação ao critério da bondade, 0 para inversão moral e normalização do pecado. Essa pessoa é desobediente, essa pessoa mente para conseguir o que quer. O ponto 1 é para se for ambíguo, 2 é se forem virtudes claras, onde o bem é celebrado. E também existe aqui o critério da verdade, que é a cosmovisão. A história reflete a realidade bíblica, criação, queda e redenção. Então, os critérios são cosmovisão. Deus é o centro ou o homem é o centro dessa história. A simbologia respeita os arquétipos bíblicos, onde os dragões são o mal e não são amigos. Onde a serpente, né? Às vezes eles tiram a simbologia do dragão e deixam lá a serpente boazinha. São amiguinhas que ajudam. Os bichinhos, os bichos, né? Os monstros que são bonzinhos e ajudam. Os gigantes que são bonzinhos e ajudam. O gigante mais elegante da cidade. Olha que bonito, super recomendado também. Né? Será que eles têm uma simbologia correta? E a realidade também é um critério aqui da verdade. O mundo opera sob as leis de Deus? O mundo ali dentro daquele livro. Então, a pontuação é 0 se for mentira, ocultismo, inversão simbólica. Olha aqui, ocultismo, Harry Potter, 0. 1 ponto, mistura verdades com erros, nos traz falácias, onde os pais eles terão que traduzir para aquela criança, apontar, virar a criancinha ali para onde Cristo está, para que ela realmente consiga entender. E 2 pontos, se ela tem coerência bíblica total. E a gente tem um veredito aqui, a gente precisa somar os pontos, se é totalmente bom, né? Quando dá 6 pontos, que é a Bíblia, o peregrino. 4 a 5 pontos, ele é bom, mas tem ressalvas que ele traz. Ele precisa de mediação dos pais. 0 a 3 pontos é lixo, é fogueira santa. Não, gente, fogueira santa não. Qual é a regra de ouro? Distinguir o que é apropriado para a criança, né? Se a criança está na fase gramatical ali do trivium, a criança ela não consegue distinguir o que é verdade, o que é fantasia. Então, a gente não pode deixar essa criança numa leitura sozinha. Claro, né? Tem leituras que é possível fazer sozinha. Por exemplo, aqui, ó, O Pequeno Fazendeiro, da Lara Ingalls. Eu acredito, não li todos ainda, mas eu acredito que todos da série da Lara Ingalls possam ser lidos sozinhos. E é bonito também. Meu bebezinho de 1 ano gosta muito. Ele fica maravilhado pelos cavalos. Então, tem que ter cuidado. É muito bom. Tem que ter cuidado com aquilo que a gente oferece às nossas crianças. A gente deve ler primeiro. Sempre. Esse é o mundo ideal. Ler primeiro o livro antes de passar para nossas crianças. Se não der para ler, dê uma passadela rápida. Se, no caso de quem faz educação domiciliar, você precisar fazer uso de algum material que tenha, principalmente arte, né? Nudez, risque, arranca a página fora. Por quê? Porque o livro é seu. Dentro da sua casa, você faz o que você quiser. O filho é seu. Dentro da sua casa, você faz o que você quiser. Ah, que você disse que emprestar o sobrinho que tem 8 anos. Minhas crianças estão lendo também. Minha filha mais velha tem 8 e ela terminou até já. Já tem que arranjar outro. E o que é tolerável para o adulto aqui na regra de ouro? Nós, como adultas, nós sabemos distinguir o que é certo, o que é errado, o que está bíblico, o que não é.
A gente consegue distinguir o que é bíblico e o que não é, desde que a gente lê a Bíblia, tá? Então, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é aquela sobre a qual nós devemos ter as lentes para olhar o mundo, e a partir disso, nós vamos filtrando todas as coisas para nós e principalmente para os nossos filhos. A gente consegue passear pela zona cinzenta, reter o que é bom e jogar no lixo aquilo que não serve. A criança não consegue fazer isso, não. A criança retém tudo, porque a criança é como se fosse uma esponja. Perguntas, comentários? E ao final agora da nossa aula, eu trouxe uma coisa que a mãe como teóloga e guardiã do lar. Se a gente perde todos os livros do mundo e a gente fica só com a Bíblia, a gente consegue reconstruir uma civilização. A gente deve ser guardiã fiel da mente dos nossos filhos. Perguntas, gente, comentários? Lisandra, é bem que o autor do livro ele fala sobre isso, né? Logo no comecinho do capítulo ele fala sobre isso, né? Que a cultura da Bíblia em si é uma cultura que a gente é construída em cima disso, né? Então é bem interessante o que ele fala sobre isso no livro. É logo nas primeiras páginas dele. Eu até sublinhei aqui, vou ver se encontro. Mas a Bíblia é importante por isso, né? Ela é o principal de todos os livros. Sim, a Bíblia é aquela a qual nós devemos memorizar. Se a gente só puder ter um livro na vida, que tenhamos a Bíblia. Se a gente só puder ler um livro durante nossas 24 horas, que seja a Bíblia. Nenhum outro. Nenhum outro. Porque a Bíblia é a palavra do nosso Senhor. E não há nada mais importante que o nosso relacionamento com Cristo. Não há nada mais importante que o nosso relacionamento com Cristo. E aqui, para encerrar, eu quero deixar uma conclusão poderosa aqui desse capítulo. E como podemos caminhar por essa cultura cheia de livros pagãos, seculares e imorais, sem nos contaminar fatalmente? A resposta, ela não é somente. A resposta é lavagem pela palavra. A gente não pode evitar totalmente o contato com o mundo, mas a gente precisa nos lavar constantemente com as escrituras. Se a gente lê 1 hora de literatura secular, quanto tempo passamos na palavra de Deus lavando a nossa mente? A Bíblia, ela deve ser o nosso padrão absoluto, a nossa régua e o nosso desinfetante. Os autores terminam com uma frase impactante, que é essa que eu li para vocês, mas eles dizem assim: se perdessem todas as outras literaturas, poderíamos reconstruir a mais excelente civilização apenas com o fundamento da palavra de Deus. Coloquem isso no ímã de geladeira de vocês, no espelho que vocês olham toda manhã. E realmente façam uso desse prazer que o Senhor nos deixou, que é a leitura da sua palavra e o relacionamento com Ele, através das Escrituras. Nenhum clássico é essencial, só a Bíblia é. Shakespeare é dispensável e a Bíblia não. Que tenhamos sabedoria para escolher os livros que ajudem nossos filhos a amar a Deus e a odiar o mal. Bom, agora eu desafio vocês, que eu creio que todas têm livro em casa, pegarem o livro e fazerem o crivo desse nosso slide. Eu vou disponibilizar o slide no nosso grupo. E façam um crivo no livro aí que vocês têm e deixem lá no grupo os comentários. Se vocês... A Axa colocou que... A Janaína colocou que é a frase que ela estava procurando no livro. Realmente. A Essa Bíblia frase que eu estava procurando, que a gente pode construir, né? Essa mesmo. Só que como eu marquei várias coisas, aí eu estava, gente, onde está essa frase que eu marquei? Estava aqui procurando.
É uma frase muito forte, né? Às vezes a gente fica negligenciando a nossa leitura bíblica para ler livros do John Piper, para escutar pregações de Augusto Nicodemos. Nada contra eles, gosto muito, leio muito, mas é a Bíblia a quem devemos seguir. É a Bíblia onde devemos nos deleitar. É a Bíblia que devemos passar para os nossos filhos. Até porque se a gente sempre lê ou ouve pensamentos dos outros, a gente tem a imagem que os outros têm da Bíblia. Entende? Então é isso, pessoal. Mais alguma contribuição? Isso, a Axa colocou, lemos e ouvimos mais sobre a Bíblia ao invés de lermos a Bíblia. Isso. O Senhor não manda só a gente ler e ouvir sobre a Bíblia. A gente deve fazer isso na Bíblia, com a palavra. Como os bereanos que estavam ali, ó, conferindo se o que estava sendo dito estava nas Escrituras. Bom, pessoal. E assim, é onde a gente constrói o nosso conhecimento, né? De Deus, da cultura, de tudo, né? Acho que essa base que a gente passa, a gente depender da gente ler a Bíblia. Pronto, a gente não precisa de ter outra base, de algum livro, como você falou, de outros autores. A gente lê, claro, porque a gente gosta de ler várias coisas, mas a Bíblia ela vai trazer isso para a gente, né? Ela vai trazer essa base de conhecimento que é inigualável a qualquer outro tipo de livro. Sim, inclusive, lembrei aqui agora que algumas das nossas irmãs do grupo de educação clássica falou que uma amiga dela fez um ano de homeschool com os filhos só com a Bíblia. Veja que maravilha. Então, sim, é possível, gente. E, né, a Bíblia é aquilo que a gente quer que os nossos filhos carreguem. E a Samela colocou que os puritanos alfabetizavam seus filhos com a Bíblia. Né, Axa? Acho que foi a Gemima, não foi que falou? Não consigo me lembrar. Sou ruim. Mas, assim, gente, a Bíblia é suficiente. Ela diz lá que ela é suficiente. A gente utiliza outros livros, mas a Bíblia é suficiente.